O Partido Socialista opôs-se isolado à rejeição de competências que o atual governo propõe transferir para os municípios. A proposta foi deliberada em reunião extraordinária da Assembleia Municipal, na passada terça-feira, uma vez que o município estava obrigado a pronunciar-se sobre o processo até ao final do mês de janeiro. PSD, CDS, CDU e Bloco de Esquerda votaram a favor e fizeram aprovar a proposta da Câmara Municipal, que aponta para a recusa do primeiro lote de competências. O presidente da Câmara, Paulo Cunha, justificou a posição já previamente assumida no Executivo com o facto de não estarem reunidos os pressupostos para uma decisão segura e responsável. As razões que estão na base desta nossa decisão prendem-se, acima de tudo, com a falta de pressupostos que consideramos essenciais para que o município pudesse assumir estas tarefas ou estas competências que resultam destes diplomas legais e pudesse assumi-lo diretamente, no caso do primeiro ponto, ou indiretamente via Comunidade Intermunicipal do AVE, no caso do segundo ponto desta ordem de trabalhos. E essas indefinições ou indecisões ou desconhecimentos são desde logo financeiros. É bom não ignorar que a questão financeira é sempre essencial nestas matérias. Sempre que está em causa o exercício de novas tarefas, parece-me relevante que, previamente à decisão de aceitação das mesmas, haja uma certeza acerca das condições financeiras para o seu exercício. Acho que este raciocínio está, digamos que, ancorado numa lógica que me parece acertada no âmbito de um sentido de responsabilidade que todos nós devemos ter quando assumimos novas funções ou novas tarefas. Como em tudo na vida, quando não temos condições para assumir essas tarefas, o ato mais responsável é não as assumir. A suportar a recusa do primeiro lote de diplomas que transfere para os municípios competências exercidas pelo Estado, estão várias razões. Vez que nós não temos garantidas condições, nomeadamente financeiras, mas também logísticas, também a outros níveis, nós propomos a este órgão a não assunção dessas tarefas. E como há pouco dizia, que não são só financeiras, tem a ver também com o conhecimento que é necessário ter destas matérias, porque se no futuro próximo houver qualquer envelope financeiro associado a uma competência ou uma tarefa, não basta que haja um envelope financeiro, é preciso perceber qual é a despesa que anualmente vamos ter com aquela atividade. É preciso conhecer o histórico, saber nos últimos 10 anos, ou 20 ou 30 anos, quais foram as despesas do Estado com essa matéria. O PS, que já na Câmara Municipal havia votado contra a rejeição destas competências, acusou o Executivo de falta de ambição e coerência pela voz do deputado Rui Faria. Assim, a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é da coligação de direita do PSD, CDS, PP, peca por falta de fundamentação, mas também por falta de ambição. O Sr. Presidente da Câmara Municipal diz-se defensor dos poderes das autarquias locais. Faz discursos a favor da descentralização de competências. Mudou de opinião em relação à regionalização, que agora diz defender e até se indigna e reclama com a necessidade de mais competências e novos poderes para os municípios. Então, e agora, perante esta oportunidade, refugia-se em argumentos formais para imediatamente atacar e negar o processo de centralização? Não se compreende a falta de explicações, de argumentos e a recusa apresentada na proposta camarária. O socialista considerou ainda que Paulo Cunha está a fazer deste processo terreno de luta político-partidária. Não se percebe a posição do Sr. Presidente da Câmara, a não ser como uma posição meramente de jogada político-partidária que nem as rebuscadas desculpas financeiras consegue disfarçar. Jorge Paulo Oliveira, do PSD, denunciou a falta de responsabilidade do PS ao incitar o município a receber competências sem saber o que o governo pretende pagar por elas, ainda por cima no quadro de um processo tumultuoso em que foram consecutivamente violados todos os timings que o próprio governo definiu. O governo não cumpriu rigorosamente nada disto. Nada. Nada. O governo não cumpriu desde logo que o dia 15 de setembro chegou. E quantos diplomas sectoriais tinha o governo publicados? Nenhum. Grande cumprimento. Mas,
Dos 21 diplomas sectoriais que o Governo tem que ver publicados, quantos estão, Sr. Deputado Rui Faria? 11. Repare bem, no dia 15 de setembro já tinham que estar os 21. Hoje estão 29 de janeiro, estão 11. 11. Mais, Sr. Deputado, hoje, 29 de janeiro, o Governo não disse às autarquias, a nenhuma autarquia deste país, afinal, quanto é que pretende dar em termos de meios financeiros para alocar cada uma dessas transferências de competências. Como se isto não bastasse, Sr. Deputado Rui Faria, em sede de Orçamento de Estado para 2019, quanto dinheiro colocou o Governo no Fundo de Financiamento? É capaz de me dizer? É zero. Zero. Srs. Deputados, eu não estou a exagerar, é mesmo zero. É mesmo zero. Não é os 900 milhões que falou aqui o Sr. Deputado Rui Faria. Isso não corresponde minimamente à verdade. É zero, Sr. Deputado. É zero. Duro, o social-democrata lamentou que o PS queira que o Executivo aceite competências de olhos vendados numa espécie de ato de fé. Ninguém pode exigir, mas rigorosamente ninguém pode exigir, que as autarquias aceitem, neste total desconhecimento, no escuro, de olhos vendados, que é aquilo que o senhor exige a esta Câmara, que aceite de olhos vendados as competências sem saber aquilo, sem saber os meios financeiros que lhes estão alocados. É isso que o senhor quer. O senhor quer que a Câmara, porventura, ou qualquer outra autarquia, enfim, aceite esta transferência de competências num ato de fé de um governo, deste governo. Acha que é assim que se gera um município? É por atos de fé? Não é certamente. E mais, neste governo é que não deve ser certamente. Repare bem, num governo que falha em toda a linha nesta matéria, não é de confiança quanto a este processo. Do arco da maioria, Hélder Pereira, do CDS, defendeu até que, ao aceitar estas competências, sem conhecer os meios financeiros que as acompanham, o município estaria a fazer perigar o seu projeto político. Esta Câmara Municipal tem-nos habituado a gerir as contas públicas e o dinheiro dos famalicenses e dos contribuintes com rigor, com eficácia, e tem-nos habituado a outra coisa muito importante, que é a previsibilidade nas suas decisões. Decidir assumir estas competências seria totalmente imprevisível. É preciso dizer-se, e repito, sem dinheiro não é possível fazer. E se este Governo quer descentralizar, que diga quais são os meios que vai disponibilizar aos municípios, inclusivamente ao de Famalicão, para que possa executar estas tarefas. Seria grave aceitar estas competências, pois seria passar um cheque emitido pela Câmara, mas que seria sacado sobre os famalicenses. E essa estabilidade fiscal em Famalicão é para manter. O Bloco de Esquerda, que votou ao lado da Câmara na rejeição do pacote legislativo da descentralização, fala do risco de transferência para privados de serviços que devem permanecer públicos e denunciou um processo atamancado. A questão do envelope financeiro, há aqui questões de princípio. O primeiro foi essa referência à questão da regionalização, que para nós é essencial, até porque isso obsta a uma questão crucial. Com uma centena de municípios de reduzida dimensão demográfica e económica, este pacote legislativo proporciona-se, e agora vão perdoar a farpa ao Bloco Central, proporciona-se para a criação de prestadores de serviços, bens e serviços, a uma série de municípios que não têm grandeza suficiente para eles próprios criarem estruturas em determinado tipo de áreas, vão fazer com que haja prestadores de serviços provavelmente privados a prestar serviços que deveriam ser do público e prestados por entidades públicas, e isso também é outro óbice que nós reputamos de essencial para este processo, que é um processo nitidamente atamancado. Desculpem o plebeísmo, e como nós gostamos de dar uma no cravo outra na ferradura, faz-nos lembrar o processo da famosa Lei Relvas, da reorganização administrativa, que foi nitidamente um processo atamancado. Já Daniel Sampaio, da CDU, apoia a posição do Executivo, mas lamenta que saiba há pouco, na medida em que se reporta exclusivamente a 2019. Estamos de acordo com a proposta apresentada pela Câmara, pese embora a posição da Câmara nos saiba há pouco.
já que tal decisão apenas visa acautelar validade para 2019, significando que esta decisão se apoia apenas na insuficiência de valor dos respectivos envelopes financeiros e não em pressupostos mais audaciosos relativos à organização territorial e administrativa do país. Desejável será que não aceitássemos medidas de falsa descentralização, pois fragilizam oportunidades para uma concreta regionalização e apenas ajudam à manutenção do Estado centralista, burocrático e ineficaz, distante dos interesses e intervenção dos cidadãos. Para além da rejeição dos diplomas sectoriais, aprovada pelo PSD, CDS, PCP e Bloco, a Assembleia deliberou ainda sobre a transmissão de competências para as entidades intermunicipais no âmbito do mesmo processo de descentralização. Mais uma vez, o PS ficou isolado ao votar a favor uma proposta que contou com os votos contra de todos os restantes partidos.